ter ocupação lícita é requisito para a decretação da prisão preventiva? Quais são os requisitos da decretação desse tipo de prisão? O fato de uma pessoa não ter ocupação lícita autorize que o juiz decrete esta espécie de prisão? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar rapidamente com vocês acerca dos requisitos da prisão preventiva. É muito comum, quando temos notícias da prática de crimes violentos ou que por alguma razão chocam a sociedade como um todo, as pessoas exigirem do Estado uma resposta pronta. E uma dessas respostas é justamente a decretação da prisão do suposto acusado. Então surge o questionamento: quais são os requisitos da prisão preventiva? Falta de ocupação lícita, clamor público, apelo midiático ou mesmo a opinião pessoal do julgador autorizam a decretação da prisão preventiva? Primeiramente, é necessário informar que a prisão preventiva é uma espécie de prisão cautelar, ou seja, aquela que é decretada antes da sentença, antes de uma resposta definitiva do Estado acerca da culpabilidade ou não do suposto acusado. Neste momento, vigora o princípio indúbio pro societate. A dúvida se refere a favor da sociedade. É diferente do indúbio pro réu, que significa que se ao final do processo não estiver devidamente comprovada a autoria, não se pode condenar ninguém. É aquela máxima: é melhor condenar, é melhor absolver um culpado do que condenar um inocente. Portanto, a dúvida, ela sempre se resolve em favor do acusado. Se não tem prova suficiente, não condena. Sendo assim, esse tipo de prisão preventiva, que ela é antes da sentença, ela é revestida de uma série de requisitos. É a lei quem vai determinar quando pode ser decretada essa prisão cautelar. E ela o faz no artigo 312 do Código de Processo Penal, que determina: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência de crime e indício suficiente de autoria. Além desses requisitos mencionados, o artigo 313 determina: nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Inciso 1º, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Inciso 2º, se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1º do caput do artigo 64 do Código Penal. Inciso 3º, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Parágrafo 1º. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se por outra hipótese recomendar a manutenção da medida. E parágrafo 2º, não será admitida a decretação de prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Portanto, essa prisão, conforme eu já adiantei, ela é revestida de excepcionalidade. E os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal devem ser observados. E se não estiverem dentro desse rol, a prisão não poderá ser decretada. Neste sentido, a 6ª turma do STJ, no agravo regimental, no habeas corpus 667/209, decidiu que a ausência de comprovação de residência fixa e de ocupação ilícita, isoladamente, não devem ser consideradas como motivação válida para impor a prisão cautelar.